Fala, Devs, está começando mais uma edição do Tech Floripa Cast. Agora está de nome novo, o podcast semanal de tecnologia e inovação do Tech Floripa. Eu sou Jardel Godinho e eu tenho a alegria de conversar com meu amigo, o sumo sacerdote da indexação, que hoje está cheio de novidades no nosso projeto, Fernando Capim. Fala, Capim. Fala, meu querido. E aí, beleza, Jardel? Olha só, vamos lá. Primeiro recado, sumo sacerdote foi boa, hein? Essa aí, cada dia ele inventa um novo. Eu vou ter que começar a procurar aqui alguns para ti, Jardel. Deixa comigo. Então vamos lá, conforme você falou aí, Jardel, boa tarde para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem alguém vai ouvir em algum horário diferente aí, sejam todos bem-vindos. Muito legal estar aqui com vocês hoje de novo. E a ideia que a gente tem hoje é apresentar a nossa troca, né? A gente fala muito aí, né, dentro desse universo que a gente está inserido aí da Python Floripa, dessa galera toda com Bucadev, etc., né? PyLadies, e a gente sempre fala uma palavra muito legal chamada transição de carreira, né? E aí agora a gente fez uma transição de nome de podcast, né? Então a gente foi fazer uma análise um pouco mais profunda. O podcast, como a gente estava chamando, já existia um, né? Então, para a gente evitar aí qualquer problema e para trazer e aproximar, né, o podcast do Tech Floripa, que esse é o nosso objetivo, né? Mostrar do que a gente vem, por qual que é o nosso objetivo, onde a gente está inserido. Então, a gente tem o prazer aí de trocar o nome do nosso podcast para Tech.Floripa Cast. Então, esse vai ser o nome que a gente vai trabalhar aí, o nome do nosso podcast querido, mas o intuito continua o mesmo, um papo leve, descontraído aí, né? Essa nossa uma horinha com boas risadas e bons entrevistados e boas pessoas envolvidas. E a gente tem mais uma novidade também, né? Quem quiser depois visitar aí o Instagram tech.floripa.br, estamos com layout novo, estilo do layout do Instagram e em breve aí outras redes sociais que a gente vai começar a divulgar também o nosso trabalho para propagar um pouquinho mais aí a questão do Floripa, né, do Tech Floripa. Então, é isso, Jardel. Pode seguir aí e chame quem vem abrilhantar a nossa tarde e noite aí. Show de bola, Capim. Hoje, Capim, a gente tem uma convidada para lá de especial. A gente está recebendo aqui, para conversar com a gente, a Laila Purina, né, que é Tech Recruiter com ampla experiência em vagas nacionais e internacionais, né? Então, eu quero dar as boas-vindas aí para o nosso podcast, nome novo aí, o Tech Floripa Cast, a Laila Purina. Bem-vinda ao Tech Floripa Cast, Laila. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui conversar com vocês hoje. Legal, Laila. A gente que agradece, né, por ter aceitado o convite aí, estou muito feliz de conversar contigo. Ô, Laila, mas assim, conta pra gente quem é você além do seu trabalho, né? Porque do seu trabalho a gente vai falar bastante aqui, mas antes de falar do seu trabalho, a gente queria conhecer um pouquinho mais da Laila, né? Quem é você longe do trabalho? Deixa eu contar um pouquinho, então, até porque o que eu vou contar, acho que da minha criação faz muito sentido para o meu trabalho hoje. Eu sou nascida e criada em Curitiba, a minha mãe é nordestina, ela é de Recife, e o meu pai é catarinense, bem do interior, ali perto de Urubici, uma cidade muito pequena chamada Nova Orleans, Rio Novo também. Não sei, vocês são da região, devem talvez conhecer, ou ter passado por lá, perto da Serra do Rio do Rastro. De uma família de imigrante, então, que vem da Letônia. Eu cresci aqui em Curitiba, mas já com uma diversidade, talvez, de pensamentos muito diferente e muito curiosa para entender, assim, por que as pessoas fazem o que fazem, o que é cultural, e trazer toda essa mistura que é hoje que eu faço muito com Talent Acquisition. Eu moro na Espanha hoje, eu estou aqui no Brasil passando os meses, fim do ano, visitando a família, mas eu moro na Espanha, estou na Europa já faz uns 5, 6 anos agora. Morei nos Estados Unidos já, depois na Letônia e nesse último ano em Barcelona também. E eu sou uma pessoa muito ativa, então eu faço um pouco de tudo. Eu faço yoga, fiz crossfit. Nossa, tudo que vocês podem imaginar, assim, de hobby, eu sou essa pessoa, assim, que se interessa por muita coisa. Muito legal. E, Laila, qual foi antes da gente entrar ali um pouquinho mais a fundo no RH, assim, qual foi o start para te sair do país, né? Tem esse viés um pouquinho mais já da família ter vindo de fora, né? Teu pai e tua mãe são imigrantes para dentro da cidade que você está hoje. Como é que foi essa ideia de sair do país, né? Rapidinho, para depois a gente entrar aí
nos objetivos da nossa conversa, que é um pouquinho de Tech Recruiter? Foi sempre crescimento, sabe? Se eu for muito sincera, eu acho que eu estava já num momento que eu estava buscando novas oportunidades. E aqui no Brasil eu acho que a gente tem várias, tem muita indústria, tem muita coisa maravilhosa, empresas crescendo, mas para mim eu acho que foi muito um movimento de conseguir talvez ganhar um pouco mais do que eu podia na época em outra moeda. Foi também uma questão de ampliar meus horizontes. Então aqui no Brasil eu já estava estudando inglês, acabei conseguindo uma oportunidade então fora do país para trabalhar em recrutamento 100% inglês. Depois eu também melhorei meu espanhol, então sempre foi um passo atrás do outro de realmente expandir, conhecer coisas novas, e os caminhos foram se abrindo durante isso, assim. Então, eu gosto muito daqui, eu sou apaixonada pelo Brasil, mas a mudança acabou sendo por oportunidades mesmo de estar mais exposta ao mercado global. Às vezes é um pouco inevitável, né? Mas então, assim, antes da gente chegar no Tech Recruiter, eu vou fazer mais uma pergunta relacionada à transição de carreira, né? A gente conversou um pouquinho aqui no backstage sobre isso, dentro do pessoal que está envolto do Tech Floripa, da Python Floripa, que são duas comunidades bem ativas que a gente está sempre presente, são pessoas que buscam muito a questão da transição de carreira. Fala um pouquinho para nós como é que foi essa transição da Laila, de onde que ela originou, como é que ela caiu na gestão de recrutamento, como é que caiu nesse universo aí? Uhum. Eu mesma, Capim, fui uma pessoa que fiz transição de carreira, tá? Eu não comecei na RH. Tem muita gente que às vezes está conversando, está entrevistando comigo que fala, nossa, tem alguma coisa diferente, você vai mais para o lado do business. E realmente eu fiz essa mudança também dentro da minha carreira. Então, para te contar um pouquinho da minha história, eu me formei em administração pela Universidade Federal do Paraná. Eu sempre gostei muito de consultoria e auditoria, então consultoria de negócios, e desde que eu estava, acho que na metade da faculdade, eu já sabia que era esse o caminho que eu queria seguir, então eu era muito apaixonada pela área, acabei conseguindo os estágios dentro de consultorias, até de tecnologia, baseadas em Curitiba. O meu primeiro, talvez, estágio que eu já fui efetivada foi numa empresa de consultoria SAP, na época, isso foi uns bons anos atrás já. Depois fui para a Deloitte, fui trabalhar em Big Four, sempre em consultoria, Risk Advisor, que é uma consultoria de risco, auditoria, muito ligado talvez à finanças, estratégia de empresa. E fiquei nisso por alguns bons anos também, adorava, nossa, tive muita sorte, tive cliente como Petrobras, Boticário, Eletrobras, consegui viajar muito pelo Brasil na época, e em algum momento eu percebi que isso, para mim é muito importante, os meus valores pessoais estarem alinhados ao meu trabalho, e também usar meus pontos fortes. Eu já percebia que eu era uma pessoa muito comunicativa, os clientes gostavam muito de conversar comigo, e isso eu não conseguia, vou te falar assim, talvez monetizar tanto na época, sabe? E eu ficava muito na agenda do cliente também. Então, a gente tem um cliente agora lá em Porto Alegre, eu tinha que viajar para Porto Alegre. Tem um cliente em São Paulo, eu tinha que viajar para São Paulo. Eu não tinha a liberdade de criar a minha própria agenda, de ter uma flexibilidade que eu ia gostar de ter. Então, em algum momento, eu falei, puxa, isso aqui não está mais alinhado com o que eu busco lá na frente. Isso é importante para mim como pessoa. Eu quero poder, às vezes, não sei, tomar um café com a minha mãe e depois começar a trabalhar um pouco mais tarde, quero, sabe, não me importa trabalhando um fuso horário diferente, mas eu queria ter essa liberdade. Então, em algum momento, quando eu vi que aquela minha carreira não estava indo em direção a isso, foi quando eu falei, calma, então eu vou precisar rever. E aí eu tive que fazer um processo de autoconhecimento também, e falar, tá, o que é importante para mim, então? O que são, talvez, fatores relevantes na próxima decisão de carreira que eu vou ter, então, o que não é negociável, que isso é um requisito para mim, e como que os meus pontos fortes, mesmo que eu não tenha essa bagagem técnica ainda, como que eu posso usar meus pontos fortes para me destacar e crescer nisso, então foi nesse momento que eu acabei trocando. Eu tinha um conhecido que tinha aberto uma agência de recrutamento, de headhunting na época. A gente estava conversando, ele falou lá, eu preciso muito de alguém que entenda de negócio. Eu não estou procurando hoje uma psicóloga, isso eu tenho bastante aqui na empresa, eu quero alguém que vá conversar com o cliente, que vá conseguir traduzir as dificuldades do negócio e trazer isso para um recrutamento, sabe? Que faça essa meia ponte entre os dois. Então foi quando eu falei, não, isso aí eu consigo fazer,
não sei entrevistar, não sei fazer mais nada, mas isso eu sei fazer. Então, vamos fazer um teste. A gente tinha combinado de tentar fazer 6 meses para ver como que ia, e acabou ficando, assim. Então, aprendi, gostei da área, era realmente o que eu estava buscando em relação a estilo de vida, crescimento, flexibilidade. Eu gosto muito de conhecer gente, então, assim, foi maravilhoso isso. E aí, a partir do momento que eu consegui fazer essa base, foi quando eu comecei também a dar novos passos, né? Então, depois que eu saí do Brasil, eu fui trabalhar na Letônia, eu já estava aqui com uma parte muito mais América Latina, especialmente Brasil. Aí lá eu tive a oportunidade de fazer a outra ponte, né, que era Europa e Rússia também, quase toda a Rússia. E aí o próximo passo daí foi um cargo global de recrutamento mesmo, então desde Américas à Ásia. Então foi um passo, mas eu lembro também como que eu morri de medo naquela transição, assim, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Eu chegou a fazer um MBA na área. Então, olhar para trás e falar assim, isso foi muito legal e não me serve mais, e eu busco novas coisas, é um desafio muito grande. E eu entendo porque eu também passei por isso. Foi um processo. Mas eu acho que de tudo que tu falou, Laila, que talvez seja o que mais importante, talvez, acho que são 2 pontos que me chamaram a atenção. O autoconhecimento, né? Você entender realmente o que você quer para a tua carreira naquele momento, aonde você quer ir, e os pontos que você não abre mão, né? O que eu não abro mão desse meu ser, do meu estilo, né? Então, você trabalhou muito a disponibilidade, eu quero estar disponível, quero poder viajar, passear, tomar um café, quero poder começar mais tarde, terminar mais tarde, não tem problema, né? Eu acho que são pontos bem interessantes. E agora, entrando um pouquinho mais nesse universo de RH, né? Hoje em dia a gente tem percebido que as pessoas estão um pouquinho mais ansiosas, o RH está um pouquinho, né, acho que com um pouco mais de trabalho que antigamente. Por que eu digo ansioso? Porque eu estou percebendo nos últimos 10 anos a dificuldade do primeiro emprego. Então eu acredito que as pessoas estão chegando nessa entrevista um pouco mais ansiosos para ter essa primeira oportunidade, né? Então, dentro da área de tech, eu tenho visto algumas pessoas na casa dos 20, 22, 23, 24 anos que ainda não conseguiram o seu primeiro emprego mesmo, ainda fazem estágios, fazem alguns trabalhos, né? Alguns fazem seus programas e ficam colocando nos GitHubs da vida para poder evoluir isso, né? Mas como que você vê, né, essa linha aí desse momento do RH, né, nesse primeiro trabalho, nessa entrada para o mercado agora aí para o ano de 2025, e se você já tem uma previsão para 26? Uhum. O que você comentou, Capinha, acho que é fundamental, e a gente está vendo muito isso, a questão de as empresas não estarem contratando tanto júniors mais, né? Porque antes, para você conseguir fazer uma parte operacional, você tinha um principal, alguns sêniors, e assim, a empresa rodava basicamente no trabalho de quem era júnior. Hoje, com inteligência artificial, está tudo muito mais automatizado, isso realmente está gerando muito mais dificuldade. Então, se você não teve aquela primeira experiência, como que você se vende para a empresa? A gente realmente está vendo que está enxugando isso para quem é júnior. Eu não acho que, de alguma forma, isso está sendo negativo, tá? E aí eu vou te falar como que eles podem se destacar e como que eles talvez possam contornar essa situação. A primeira delas é que, especialmente quando você está começando a carreira, você não é tecnicamente muito diferente da sua concorrência. Isso é uma coisa que eles têm que levar em consideração. Você já tem 10, 15 anos, você é um especialista. Você está começando, você sabe 1% mais que o seu colega que se formou com isso. E aí, nessas horas, conta muito mais a questão do o que você participa. Então, você escuta, o que de podcast você está escutando, o que de notícia você está lendo, que comunidades você faz parte também. Eu vou te contar até que isso aconteceu, deve fazer uns 4 meses, a gente estava, dentro da empresa que eu trabalho hoje, procurando um Senior Software Engineer para trabalhar com o Go. E a gente tinha uns pré-requisitos muito específicos e era muito difícil de encontrar essa pessoa. E a gente acabou achando o currículo de um menino, ele é super novo ainda, apenas com 2 anos de experiência, então assim, recém-formado. E ele mora numa cidade pequena, é britânico, mora numa cidade bem pequena, assim, no interior.
Então, ele não tem muito acesso à empresa grande, não tem muito. Mas dentro da cidade dele lá, que eu não sei quantos habitantes tem, 5, 10 mil, ele começou a fazer eventos de software engineer, eventos Go. Ele ia para a região, então fazia contato, e aí uma vez por ano ele fazia esse encontro. E assim, dava, sei lá, 5, 10, 15 pessoas. Era muito pequeno. Mas o esforço dele de estar tentando chamou tanta atenção que mesmo com 2 anos de experiência, a gente já estava entrevistando ele para sênior. Talvez a gente não contratasse ele como sênior, mas talvez como mid-level a gente já ia conseguir. Então, não tinha nada a ver com a parte só técnica dele. Claro que a gente via que ele tinha uma base já sendo feita, mas a questão de estar envolvido, de estar interessado. Uma dica que eu dei também para algumas pessoas que me perguntaram um tempo atrás, a questão do LinkedIn. Fazer post, sabe? Olha isso que eu estou estudando, isso aqui que eu estou vendo, um projeto que eu estou desenvolvendo. Ou se oferecer também, sabe? Olha, eu sei que você não tem uma vaga aí, mas eu posso fazer um estágio não remunerado com vocês, um estágio de verão, para conseguir experiência nesse começo. Hoje o interesse ele conta muito nessa época. E apesar de os júniores não estarem com tantas vagas no mercado, quando eles entram, eles também têm a chance de ser mais estratégicos, né? Eu não sei se você deve ter passado por isso, eu passei, mas quando a gente entrava no mercado de trabalho, você recebia toda a parte chata que ninguém queria fazer, né? Aquela coisa assim de que, não tem, pede para a pessoa que é nova, que está aprendendo ainda. Então a gente tinha muita coisa que você falava, meu Deus, só estou perdendo meu tempo aqui, um trabalho muito manual. Hoje eles já conseguem trabalhar em coisas mais estratégicas também. Então isso vai acelerar muito mais para eles do que acelerou para as outras gerações antes também. Não, legal, Laila. Laila, mas eu queria que tu desse mais uma pinceladinha nessa questão de comunidade, sabe? Porque você falou assim desse exemplo, né, da pessoa que está num local mais remoto, que não tem comunidades próximo para se juntar e tudo mais, né? E realmente fazer esse movimento de puxar as pessoas que têm interesse, criar uma comunidade, mesmo que pequena, em local mais remoto, né? É um baita trampo e tudo mais, mas normalmente quem está em cidades um pouquinho maiores, como aqui Floripa, por exemplo, tem uma série de comunidades e às vezes não faz sentido você criar uma comunidade nova, né? Então, mas faz todo sentido você se juntar, você se associar a essas comunidades, participar dos eventos, trocar ideia e tudo mais, né? Mas eu queria saber, do lado de quem está recrutando, né, o que isso mostra, né, da pessoa que está mais engajada nessas comunidades, a pessoa que está o que mostra dela e o que isso traz de benefício com relação a uma pessoa que não tem esse tipo de engajamento. Dá muita diferença, Jardel. Eu vou te falar assim que o peso... Se eu tô conversando com uma pessoa que às vezes ela é tecnicamente um pouco melhor e ela não é envolvida com nada, e alguém que talvez seja um pouco mais cru, mas essa pessoa ela é mais interessada, eu vou ser sincera que no geral, eu vou mais pelo talento potencial do que aquela pessoa que não sabe muito bem se ela quer estar ali ou não, ou só faz por obrigação, não tem toda aquela paixão pelo assunto também, né? Então, isso dá muita diferença. O que você falou realmente, às vezes a pessoa já está em Floripa, já tem muita coisa acontecendo, você não precisa ser um líder da comunidade para se destacar, mas participar dá muita diferença. E por vários fatores. O primeiro, networking. Isso tem um peso fundamental e eu vou te falar que no Brasil, mais ainda. A gente tem uma cultura de indicar, de confiar em alguém que a gente já conhece, de falar, olha, eu nunca trabalhei com ele, mas conversa com essa pessoa. Então, a questão do networking que abre, mesmo que não seja para vaga, seja para oportunidade, é uma coisa que dá uma diferença incrível. A segunda, trocar ideia também. Porque às vezes você tem uma dúvida no teu trabalho sobre alguma coisa, puxa, tô com esse desafio aqui, não sei resolver. Talvez em uma conversa, em uma palestra, você descobre alguém que já conseguiu e você, apesar de que talvez na tua empresa ninguém tenha resolvido aquilo lá ainda, você conhece gente que sim, mas você dentro da sua empresa vai ser a primeira a resolver. Isso também já agrega muito para o teu currículo, para você crescer, para toda a tua carreira e questão de disposição também. E a outra tem essa questão mesmo de ser engajado, né? Quem está interessado, a gente vê isso muito, eu trabalho muito com um banco de dados, né? Então, MySQL, MongoDB, o pessoal é muito apaixonado pelos que eles fazem. Então, você vê assim que quem está na comunidade, apesar de que às vezes tem gente que é muito nova, que está começando agora, mas o fato deles estarem lá mostra interesse, mostra disposição e eu acho que mostra compromisso também com aquilo. Eu
falei também, você podia estar fazendo qualquer coisa da tua vida. Você podia estar vendo Netflix, você podia estar saindo num parque, você podia estar num barzinho bebendo, mas não, você parou num sábado para se encontrar em Floripa, para conhecer gente da sua comunidade. Não, olha, eu acho que não tem um atestado de interesse mais que isso, porque você não está sendo remunerado, mas você foi por livre, espontânea vontade. Então é uma pessoa que realmente quer. E se eu der uma oportunidade para uma pessoa dessa e ainda pagar para ela fazer alguma coisa por mim, então ela realmente vai abraçar isso. Então isso tem um peso muito grande, muito, muito grande. Legal. Ô, Laila, uma coisa também que, né, o Capim puxou essa situação do pessoal que está no início da carreira e tudo mais, né? E uma coisa que o pessoal vem, né, como a gente está em comunidade há bastante tempo, o pessoal que está chegando aí vem sempre perguntar para a gente, o que tu acha que eu devo estudar, para que área que eu devo ir, o que falta eu aprender e tal, vem muita pergunta desse tipo, né? E uma das dicas que eu sempre dou é o seguinte, olha, primeiro descobre o que tu não quer, que tu não gosta, aquilo que tu não quer fazer, não quer se ver, né, por muito tempo ou por boa parte da tua vida fazendo, né? Porque eu acho que é muito oneroso assim para a pessoa fazer alguma coisa que não gosta, né? E muita gente vem para a área de tecnologia, tu deve lidar com isso o tempo todo, que é porque, porque é uma carreira que paga bem, é uma carreira que está sempre precisando, né? O pessoal consegue escalar na carreira de uma maneira mais fácil, mais rápida e tudo mais, só que às vezes não olha para o lado que tudo que é cargo na área de tecnologia, você tem o seu trabalho e você tem uma rotina de estudo muito grande para você se manter atualizado, para você saber tudo o que está acontecendo, né, dentro da sua área e se manter relevante. É uma dupla jornada, vamos dizer assim, e você precisa realmente gostar daquilo para fazer aquilo com, né, para não ser um sacrifício você estar fazendo isso o tempo todo, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também, se faz sentido, né, a pessoa entender o que ela gosta, mas também entender o que ela não gosta e o que ela não quer fazer, né? E se tiver algum case aí para contar para a gente nesse sentido também. Claro. Eu concordo 100% com você, assim, algumas pessoas também às vezes me perguntam, Laila, mas área de tech ganha bem, eu também queria. Olha, sinceramente, eu sou 100% a favor, se você não gosta do processo, você não vai conseguir sustentar o resultado, isso é fato. E mesmo dentro da área de tecnologia, eu quero talvez ganhar um pouco mais, quero trabalhar em, não sei, coisas que estão muito no hype, trending hoje, perfeito, mas escolhe uma área que faz sentido para você. Você não precisa ser um desenvolvedor, você não precisa ser um DBA, você pode muito bem trabalhar em finanças dentro da empresa de tecnologia, você pode trabalhar em Talent Acquisition, você pode ser PMO, Project Manager. Então eu sou 100% a favor do que você falou também. A pessoa que ela tenta se forçar e entrar numa caixa, e tá sempre pensando, né, eu tô só aqui pelo salário, ela não vai estudar quanto a pessoa que gosta do que tá fazendo. Então, eu concordo. Então, primeira coisa, a questão de você descobrir o que você não gosta, eu acho que isso é fundamental. Quem tá no começo da carreira tá aí para testar. A pessoa que tá começando os primeiros 2, 3, até 5 anos de carreira, você não precisa descobrir o que é a tua paixão, você não precisa nem dar certo em alguma coisa. Você está ali justamente para conhecer melhor o mercado. Quando a gente faz uma faculdade aqui no Brasil, a gente se aplica ali para o vestibular com uma ideia imaginária do que é aquilo ali lá na frente, né? Eu vou me formar em administração porque ali eu vou ser empreendedor. Eu vou me formar em economia porque... E daí na faculdade você não aprende a parte prática, a gente é muito teórico aqui, você não coloca a mão na massa, você vai realmente ter a primeira experiência profissional quando você começar a trabalhar. Lá no teu primeiro estágio, no teu primeiro emprego, que você vai ver como que é a vida real, como que é a rotina daquelas pessoas, o que trava, o que é necessário para crescer, o que você é bom, o que você não é. Então, a gente demora e precisa de um tempo mesmo para explorar isso. Às vezes você vai entrar num estágio, vai entrar num primeiro emprego que você gosta mais ou menos, mas não precisa se comprometer com aquilo. Você pode, então, fazer um segundo estágio aqui em outra área, vou tentar outra coisa ali, até o momento que você tem uma bagagem, uma base para exatamente que nem você falou. Isso aqui não vai rolar.
muito interessante, paga muito bem, mas eu odeio o dia a dia. Outra coisa que fala assim, isso aqui eu sou muito apaixonado, mas eu não vejo muito crescimento, e agora? Ou alguma coisa que é um meio termo ali, né? Talvez pague bem, você não odeia nem não gosta, pode ser interessante para o teu momento de vida. Então, ter essa clareza no começo, ela é muito importante para você entender que área você vai. E que nem eu comentei, essa questão do autoconhecimento. Nem todo mundo é bom para trabalhar em tecnologia, nem todo mundo é bom para ser desenvolvedor de software, nem todo mundo é bom para ser um DBA. Essas profissões exigem uma personalidade específica e uma parte técnica e um conhecimento específico também. Às vezes a pessoa que entra nisso odiando, ela não tem personalidade, ela não quer estudar, ela acha, porque na cabeça dela lá na frente ela vai ser bem sucedida. A verdade é que ela não vai estudar, ela vai ter um burnout, ela vai fazer as coisas com pouca vontade, todo mundo perto vai perceber. E ela não vai crescer, mas ela talvez fosse um ótimo médico, um ótimo arquiteto, um ótimo project manager. E que se ele usasse aquelas habilidades que ele tem e se interessasse por isso, talvez ele crescesse mais do que ele imaginou naquela carreira. Então é super importante ter essa noção do que você é bom, o que você está disposto a fazer, o que você quer estudar e o que você quer lá na frente para você. E a partir disso ir construindo. E sempre chega um momento também, depois que você já está alguns anos na tua área, que você também vai se perguntar isso. Não é uma coisa que é uma construção assim eterna, né? Nossa, escolhi isso depois da faculdade, então agora eu vou ter que passar os próximos 40, 60 anos da minha vida só fazendo isso. A gente pode sempre se reinventar, escolher um caminho diferente, trocar de empresa. Então, esse tipo de pergunta e autoconhecimento deve ser feito, deve ter milestones, checkpoints ali para você fazer também. E ajustando, você cresce, você muda e a tua carreira faz esse caminho também. É o controle, né? Inclusive, né, sempre uma coisa que a gente vê em comum assim com pessoas que têm sucesso na profissão, que têm sucesso na vida e tudo mais, elas encontraram de fato algo que gostam tanto de fazer que elas não esperam pelo dia seguinte para fazer, né? Elas estão sempre trabalhando aquilo, elas estão sempre pensando naquilo, tal, que realmente encontraram uma paixão de certa forma, né? Lógico que, né, também tem aquela outra máxima que não trabalhe com o que você ama, senão você não vai amar nada na vida, né? Mas enfim, tem essa situação. Isso é verdade. Eu também já vejo muita gente que às vezes tem como hobby, sabe? E às vezes a pessoa tem talvez como hobby fazer um projeto ou alguma outra coisa, e aí ela tem outra carreira, e ela fala assim, nossa, eu queria tanto trabalhar com esse hobby. Mas a verdade é que se esse hobby fosse um trabalho, ela talvez não gostasse tanto também. Então isso é uma coisa que é muito importante de ter definido, sabe? O que você consegue ganhar dinheiro e usar o teu potencial, e que você também goste, mas também saber que nem tudo precisa ser uma carreira. Nem tudo tem que ser a tua paixão máxima e fazer. Vai ter muita coisa na sua vida que vai ser só um hobby, porque você faz porque você gosta, e vai ter coisa que você vai falar, não, isso aqui eu realmente vou levar mais a sério, isso aqui vai ser meu trabalho. É isso, acho que esse é o nosso desafio, né, Laila e Jardel? É encontrar o que é o meio termo. Encontrar até onde que me agrada, o que não me agrada, né? E assim, Laila, para a gente seguir um pouquinho esse universo ainda da questão, né, de desafios, né? Eu sempre escuto, eu sei que você sabe, mas, né, tem muitos amigos que trabalham fora, né? Alguns na Pitting, onde você passou, alguns na Percona, onde você está, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é na seguinte linha. Para uma pessoa que está aqui, né, vai um pouquinho ao encontro, se o Léo quiser colocar a pergunta que ele colocou no chat, é mais ou menos isso. O que o Fernando precisa fazer para dar esse primeiro passo, né? Tecnicamente, o Fernando tem um destaque, né? O Capim tem um destaque aqui no cenário nacional em banco de dados, mas o que ele precisa, né, dentro dessa formação dele para ele poder dar o próximo passo, né, para essa carreira internacional, assim, né? E aí posso complementar com a pergunta que o Léo colocou aqui, né? Na carreira internacional, ter formação na área fundamental ou uma experiência comprovada na área já é válida, né?
Uhum. Vou responder primeiro você, Capinha, a questão do que hoje é necessário. Primeiro, a parte técnica também, tá? Isso é fundamental, a pessoa ela ter um domínio na área que ela está se aplicando. Então, eu trabalho com C++, trabalho com Python. Você tem que já estar num nível, eu vou te falar assim, bom, ou pelo menos já que você consegue fazer alguma coisa sozinho e alguém só vai te dar um coaching ali para você melhorar. Se você está começando cru, já é muito difícil. Então, tem que ter já uma patinada, uns projetos para apresentar. Então, essa parte técnica é importante. E também tem muito de você entender o que você traz de diferencial para essas empresas, né? Porque eles também, vou falar, trabalhando para fora, internacional, podiam contratar outra pessoa também. Então, qual que é o teu maior diferencial? Eu vejo que a gente, como brasileiro, a gente é muito esforçado. Eu vou ser bem sincera, assim, sabe? A gente não tem medo de colocar aquele extra mile, aquele passo a mais para fazer alguma coisa dar certo. Eu trabalho muito com o europeu, que às vezes deu 17 horas, deu 5 da tarde, ele fala, não, já deu meu horário, eu vou embora. E largou o projeto, sabe? A gente não tem essa cultura. Tem que ficar um pouquinho a mais, tem que ficar... Eu já virei noite trabalhando, imagino que algum de vocês também em algum momento, ou pelo menos até um pouco mais tarde, né? De falar assim, eu vou terminar. Então a gente é muito comprometido, isso é uma coisa que tem que deixar claro também nas entrevistas, de passar, sabe? De falar os teus cases de sucesso, não é só sobre a parte técnica, mas é também essa personalidade que agrega para o time. E o inglês, ele tem que ser médio. Tem gente que fala que tem que ser fluente, eu não sou dessa linha, eu acho que ele tem que ser o suficiente para você conseguir se comunicar no teu trabalho. Tem muita gente que fica esperando ter inglês fluente, no sentido de que, eu não sei explicar como faz uma receita culinária. Você não vai usar isso no teu trabalho. Você só precisa saber teus termos técnicos e aquela básico da conversação, né? O que você fez no final de semana, o que você vai fazer, contar, assim, não sei, de alguma coisa que está acontecendo. Se você consegue se comunicar, você já está pronto para tentar uma vaga internacional. Não precisa ficar esperando uma fluência que a gente não usa no trabalho. Então, isso é uma coisa que também tem que tirar esse mito da cabeça do que precisa, né? E a questão da formação. Muitas vezes ela ajuda. Então, quando a gente está falando de, por exemplo, banco de dados, que é uma coisa muito específica, claro que ter uma formação acadêmica ajuda muito a você a crescer, não vou falar assim, ter atalhos, né? Mas a ter menos problemas quando você vai resolver alguma coisa. Mas, no geral, assim, também em tecnologia, 2025, agora indo para 2026, não é fundamental. Eu não tenho uma formação. Tem muita gente que nem tem uma, sabe? Não quero, simplesmente não gosto. Mas a pessoa estuda, ela gosta do que ela faz, ela de novo participa de comunidade, ela consegue se destacar. Então, vou colocar assim, não é um pré-requisito, é bom ter, porque ajuda muito lá na frente, mas isso também não vai te privar de ter oportunidades. Você consegue se você compensar de outras formas. Mas para aí, Laila. Então, vamos aqui, ó. A formação nem sempre ela é essencial, ela é aconselhável, né? Mas como você, enquanto recrutadora, né, principalmente quando você vai recrutar para uma vaga dessas internacional, você consegue filtrar a pessoa, não, ela não tem a formação, mas como é que eu consigo chegar na experiência dela? É via portfólio, é o que ela escreveu no currículo ou no LinkedIn, aí como que você faz essa peneira para saber se a pessoa, tecnicamente, ela está apta, né? Lógico, lá vai ter isso que é a entrevista técnica e tudo mais, mas como que você vai dar essa peneirada primeiro até para mandar alguma coisa de mais qualidade para as próximas etapas do processo seletivo? Uma ótima pergunta. A primeira dela é a especificidade. Então, por exemplo, eu tenho uma vaga, a gente vai abrir uma até de Python agora. Então, claramente, a pessoa ela tem que ser boa nisso. Então, eu vou procurar alguém que já tenha projetos nisso. E também uma dica que eu dou, sempre coloca no título. Porque tem gente que coloca assim, software engineer, e não diz a tecnologia. Fica impossível, sabe? Às vezes você vai receber 500, 1000 currículos, você não tem como ligar para cada... Oi, tudo bem? Fulano, você esqueceu de colocar tecnologia? Você pode, por favor, contar para a gente? Isso não acontece.
Não, e tem muita gente que às vezes acaba deixando isso passar. DBA que não coloca que banco de dados trabalha, não coloca tecnologia. Então a primeira coisa é a pessoa ter isso muito específico e muito claro. Trabalho com Python faz 5, 3 anos, 15 anos que seja. Fiz projetos YXZ, tais empresas para tais clientes, então já começa por aí. E aí eu vou levar em consideração o pacote completo, né? Para a gente começar as conversas. Então a pessoa ter alguma certa parte técnica, a gente não vai fazer avaliação nesse primeiro momento, mas ela tem que deixar claro que ela trabalha com isso, tem alguma experiência. A segunda parte, a questão de inglês também, a gente sempre vai testar de novo. Não precisa ser fluente, mas tem que se comunicar, pelo menos conseguir passar a mensagem para outra pessoa, entender o que ela está falando. E a terceira também um cultural fit, porque tem vários tipos de empresa e vários tipos de jeitos de trabalhar. Eu trabalho num local hoje que todo mundo é muito colaborativo e é muito flexível. Então, é um tipo de personalidade que a gente busca. Tem outras empresas que querem alguma coisa muito rígida. Eles não querem gente para criar. Eles querem gente para manter, ou que vai ser top-down. Teu chefe vai te falar, você vai fazer. Não está aberto a uma discussão. Ou vai ter empresa que vai falar assim, a gente não tem, a gente só quer ganhar dinheiro. Estamos em época de, não sei, abrir IPO, tá ralando aqui 12 horas por dia e é isso que a gente quer. Se você é uma pessoa que está pensando em jantar com a tua família, você não vai. Então, isso é uma coisa que a gente também leva em consideração no começo, o momento de vida da pessoa e ver se ela tem um match para o que a gente está buscando. Essa é a primeira. Na maioria das empresas, existe um technical assessment também. Por mais básico que ele seja, isso vai ter. Algumas vezes vai ser uma conversa inicial técnica, às vezes vai ser um teste que você leva para casa, às vezes um teste online. Então, aí começa a peneirar. Não é pela universidade que você fez, quão chique ela era, quão nomeada ela é. É o quanto você realmente sabe ali, hands-on, mão na massa, de fazer aquilo. Passando nisso que normalmente eles vão para uma conversa técnica de 1 hora, e aí muito mais em detalhes em relação a isso. Então, a formação, o diploma, e que eu digo, ele não entra nesse processo. Ele vai ajudar a pessoa a chegar nessas qualificações lá na frente. Mas se alguém é muito bom, estudou tudo isso, ela possivelmente também conseguiria. A gente já viu esses casos também. Laila, o Eduardo aqui está perguntando também se as certificações de cloud, como AWS, GCP, são bem vistas para conseguir oportunidades fora do Brasil, principalmente. Muito. Muito, muito. Esse é um outro caminho também que vale muito a pena, porque às vezes você não... Sinceramente, tem muita gente que às vezes quer ter uma experiência fora e às vezes o que está faltando é ter uma oportunidade, né? Pessoas já estão estudando inglês, às vezes só não chegou a empresa lá ainda, às vezes só não foi o momento dela ainda. Então, esse é realmente um ótimo caminho para você começar a trilhar isso. Eu, sinceramente, eu vejo as certificações, a gente leva isso um peso. Se a pessoa não tiver e ela for boa, tá tudo bem também, mas às vezes se ela não for tão boa, mas ela tem uma certificação, a associate, independente de qual que é da área dela, mas se ela tem uma, isso conta muito, porque é quase que a gente conversou de comunidade também. Mostra interesse, mostra um domínio técnico, mostra que no tempo livre ela faz isso, um certo compromisso com aquilo também. Então, se for sua primeira vaga internacional, é uma coisa que vai pesar, vai ser muito favorável para você. Ô, Laila, e assim, ó, eu estou procurando minha primeira vaga aí fora, né? Então eu quero saber se o mercado, né, principalmente externo, ele está valorizando mais o profissional que é especialista ou o profissional que é generalista? É uma boa pergunta. Eu vou falar que para tecnologia hoje, o que a gente está vendo é mais especialista. Mais especialista. É muito interessante se você tem essa capacidade de falar sobre assuntos diferentes, né? Vou falar de machine learning, vou falar de inteligência artificial, cybersecurity. Se você sabe um pouco de tudo, claro que isso agrega no teu trabalho. Mas hoje, especialmente as empresas, elas constroem produtos muito específicos. E elas também, às vezes, não é um produto, é um serviço muito específico. Então, no geral, quanto mais especialista você é, dentro da tua área, então a gente trabalha só com
vou dar o meu exemplo, eu só trabalho com open source database. Quanto mais a pessoa é especialista nisso, mais ela vai crescer lá. Se ela é muito generalista, ela não vai crescer tanto. Mesma coisa para a gente ver cybersecurity também, né? Não dá para fazer tudo, a gente não tem tempo hoje para você aprender tudo sobre tudo. Então, no geral, você ser muito forte em alguma coisa, mas saber transitar, se precisar, e aí eu digo transitar até assim, trabalho com cybersecurity em uma certa área específica agora, trabalho, não sei, para uma empresa de celulares, nesse momento, para Samsung. E aí você está pensando em carreira, vale a pena você saber de cybersecurity de outras áreas também, de outras indústrias, para você conseguir se movimentar. Mas sempre tendo isso forte, né? Cybersecurity, machine learning. No geral, são as pessoas também mais bem pagas no mercado, tá? Se for ser bem sincera, assim. A gente às vezes, conversa com pessoas que me falam assim, nossa, Laila, faz 20 anos que eu só faço isso específico. Ela é uma das melhores do mundo daqui que ela faz. Ela ganha muito dinheiro e as empresas no geral estão brigando para ter esse profissional. Então é uma coisa que deve ser levada em consideração. Me corrija se eu estiver errado, mas é que também é o seguinte, o generalista ele às vezes é muito valorizado para empresas menores, né? Que elas não têm tanta estrutura, a equipe é pequena ainda, ela precisa de pessoa que seja mais flexível, né, para tentar escalar essa empresa. E normalmente essas vagas que a gente tem, né, na gringa principalmente, você está recrutando pessoas para fazer parte de times, né? E esses times já estão bem estruturados, já são maiores e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa que é muito generalista, ela fica meio perdida entre times ali e não tem um lugar para encaixar ela. Seria mais ou menos isso também? Ou não? Exatamente. Exato, é 100%, exatamente isso. Como ela não tem nada que ela brilha muito, ela é coringa, só que ao mesmo tempo ela não consegue crescer nem para um especialista, nem para um team lead, então às vezes ela patina. Claro que isso é generalizando, né? Sempre pode ter exceções, sempre pode ter um especialista que acaba não tendo sucesso, sempre pode ter um generalista que de repente por qualquer motivo ele acaba brilhando muito. A gente, estou falando de uma maneira muito geral aqui, mas de uma maneira geral, sim, a pessoa que ela não é forte em nada, meio que serve para tudo, funciona de volta. Empresa assim que está naquele momento no começo, mas aí também são lugares que no geral não podem pagar tanto. E aí o que acontece nesses casos, né, para a pessoa crescer? Aí ela vai para um cargo de gestão mesmo e cresce junto com a empresa, não indo para a área técnica, indo, né, virando gerente, escalando, crescendo o time, porque ela já conhece a empresa muito bem, conhece tudo. Ou ela especializando junto com a empresa cresceu, fez uma coisa específica, ela também aprendeu junto com a empresa e cresceu. Se ela fica sempre, assim, aquele X Factor, tem até um livro também falando sobre isso, né, para você achar o que você é muito, aquela combinação de habilidades que são um tanto raras, que você pode ter habilidades, personalidade, o que seja que aquilo ali para você. No geral, a pessoa consegue se destacar muito bem também. Então, eu acho que é interessante. Se a pessoa tem alguma coisa que ela é mais apaixonada, ela não precisa escolher uma coisa específica, mas tem uma área que ela gosta mais e ela pode investir nisso, estudar mais. Isso vai naturalmente também, né? Você se interessa por alguma coisa, tem um projeto, é contratado. Não é uma coisa que vem só de você como candidato. Sabe? Não vai assim, tipo, agora eu vou ser especialista em tal. Você também vai ver no mercado, a empresa vai te dar um curso e você vai seguindo junto. Eu vou te falar que é mais uma construção, isso na tua carreira, do que uma coisa que é só você. Mas o teu interesse tem que guiar a maior parte disso também. E uma coisa que eu vejo bastante lá fora, por alguns amigos que trabalham, as caixinhas são mais fechadas lá fora, né? O DBA que trabalha com MySQL, ele fica praticamente naquele universo do MySQL, na maioria das vezes, né? O DBA que trabalha com Postgres foca mais em Postgres. O desenvolvedor, o arquiteto, né? É isso mesmo? É assim que funcionam as empresas lá fora, tirando algumas exceções? Eu sei, por exemplo, que na Pitching eles têm um trabalho de que a pessoa atua forte numa vertente, numa vertical, mas ele tem que conhecer a outra, né? Eles fazem umas trocas, uns câmbios nesse sentido. Em geral, como é que são as empresas lá fora? Eu trabalho em uma, que é a Percona também, que é concorrente, a gente faz esse mesmo trabalho. Então, a gente tem um especialista na tecnologia, mas sempre banco de dados, né? Então, não é uma pessoa, ainda é dentro de uma caixa. Mas ela também acaba conhecendo outras tecnologias ali também. Então, a gente tem
a mesma mentalidade. Então, ele tem um ponto forte e vai conseguir transitar em outras tecnologias. No geral, o que eu vejo que tem muito uma caixinha mesmo, é a questão do job description, o cargo da pessoa, né? Então, você é contratado para um cargo específico, você só faz aquilo que está dentro dos requisitos. Se alguém te pede alguma coisa que não está ali, você não faz, não é o teu trabalho. Tem que ter uma outra pessoa com outro job description para fazer aquilo ali. Aqui a gente é muito mais flexível em relação a isso, e a gente, no geral, tem uma cultura de até você assumir um pouco da responsabilidade acima, né? Então você ainda não é gerente, mas você já é um sênior, você já faz, já delega um pouco, já organiza equipe, você já está quase lá. No geral, nas empresas fora, não é assim que funciona. Você só tem aquela responsabilidade de fato quando você é promovido. Até você ser, você faz o que está dentro do teu escopo só. Então, isso é muito diferente mesmo. No geral, se as empresas querem que você faça outra coisa, elas te mudam de cargo. Não existe essa de você ir assumindo função que não estava lá no começo, sabe? Então, tem essa diferença cultural enorme. Eu vejo muita empresa americana e europeia desse jeito, onde tudo é muito desenhado. Eu trabalho só com essa equipe, eu só faço essas coisas. Na questão de tecnologia, eu vou te falar que, no geral, sempre desenvolver o colaborador é interessante. Então, eu sou muito bom numa coisa específica, mas eu tenho a chance de estudar outra coisa dentro da empresa, eu não vejo ninguém dizendo não para isso, sabe? No geral é bem visto, assim, contanto que você continue fazendo o que você precisa fazer. Mas essa questão do escopo realmente é muito mais fechada. Em empresa pequena também. Vai ter startup que você tem vários chapéus, tem muito a responsabilidade diferente. Eu faço. Você vê isso acontecendo, né? Numa empresa, sei lá, de 10 pessoas, você meio que tem que fazer tudo. Mas já nas mais estruturadas, ela é muito, muito na caixinha, assim. Ô, Laila, além do, né, claro que a gente tem sempre uma conversa bem animada, essa situação de carreira internacional e tudo mais, né? Mas a gente tem muita gente que nos acompanha aqui no Tech Floripa também, que são pessoas, né, que já são lideranças, que já contratam pessoas para o seu time e tudo mais. E eu queria aproveitar essa tua experiência, né, tanto no mercado nacional quanto de recrutamento internacional, para saber onde é que a gente está errando, as boas práticas que a gente deveria estar adotando aqui, deveria ser mais cotidiano, né, no recrutamento para empresas aqui no Brasil mesmo, e que o pessoal está fazendo da forma errada, e a gente tem muito para aprender com quem está lá fora, né, com essas empresas que fazem esse tipo de recrutamento para a gringa, né? O que a gente podia estar melhorando, o que a gente deixa, né, na mesa aí nesse cenário. Eu vou falar, às vezes pode ser um tópico um pouco sensível, tá? Mas eu vou ser 100% sincera em relação a isso. Uma coisa que para mim até foi uma mudança também na maneira de trabalhar com empresas brasileiras e de fora. É a questão de você levar muito para o lado pessoal. No geral, você faz uma entrevista aqui no Brasil, você se apresenta, já diz sua idade, se você é casado, é solteiro, quantos filhos você tem, onde você mora. Você começa a dar, tipo, dados IBGE, assim, sabe? Já no começo, sem a pessoa ter te perguntado, é normal a gente se apresentar desse jeito. E a gente eu vejo que, infelizmente, ainda tem muito recrutador que leva isso em consideração, né? A idade da pessoa para ver se ela ainda tem energia ou não, ou ela pode ser muito nova para tal cargo, ou ela mora muito longe, sabe? Assim, já começa a levar pontos em consideração que, se a gente for sincero, não é tão profissional. Eu entendo que é o que acontece e é cultural nosso. E é uma das coisas que as empresas fora, isso inclusive é ilegal. Se eu tô entrevistando alguém para os Estados Unidos, para a Europa, e eu pergunto a idade dessa pessoa, eu pergunto, isso é ilegal, isso vai dar um processo. Porque a gente não devia estar perguntando esse tipo de coisa numa entrevista. Eu estou ali para saber a questão profissional dela, a questão da capacidade técnica. Eu não posso me importar se a pessoa tiver um currículo muito bom, eu não quero me importar se ela tem 22 anos ou 62. Eu quero saber se ela consegue fazer aquele trabalho ou não. Isso é que é relevante. Eu não quero saber se aquela mulher ela é uma mãe solteira ou não e ela vai dar conta. Se ela está ali disposta a trabalhar e ela tem um currículo, eu não...
sabe, a vida pessoal dela é dela. Isso não pode ser um impedimento para eu contratar ela ou não, ou para eu me preocupar em relação a isso. Você tem que confiar que é uma profissional madura que vai fazer as responsabilidades dela na hora certa e qualquer coisa que ela tenha além disso, ela vai resolver também. Então, o recrutamento internacional, ele é muito menos pessoal nesse sentido. Então, o que é uma coisa que eu acho boa, sinceramente, porque você pode ser muito novo e de repente ir para uma vaga muito boa já direto, você pode já ter, sei lá, 20 anos de experiência numa área e estar recomeçando em outra e ainda ter oportunidade, porque não tem tanto bias, assim, que a gente chama, né, no recrutamento, não tem um viés em relação a isso. Isso é uma coisa que eu vejo muito, sabe? A fulana está muito nova para ser promovido, talvez não dê conta do desafio. Mas olha só, tá mudando de carreira agora, será que vai ter energia ainda? São coisas que você, como recrutador, você não devia estar prestando atenção. Você quer saber se a pessoa é boa ou não é, né? Então, essa é uma diferença, assim, que eu vejo que é gritante, sabe? É gritante. Quando a gente começa as entrevistas para fora, você vai perguntar do trabalho em si da pessoa, sabe? Se ela quer contar para você o que ela faz no final de semana, maravilhoso, que bom. Mas são coisas que a gente realmente faz, talvez, um recrutamento mais cego em relação a isso. E acaba que, no geral, você tem o melhor daquela pessoa, sabe? Porque senão fica assim, eu vou contratar, eu só vou contratar quem torce pro meu time, para quem eu me dei bem, para quem eu mora perto de mim, mora perto da empresa. Às vezes, aquele detalhe não é o que vai fazer a pessoa ter sucesso naquela posição. Tem 1000 fatores que tem que se levar em consideração. Então, quando a gente consegue deixar isso de lado e só avaliar a parte de fato profissional dela, no geral, eu vejo que tem muito mais sucesso a longo prazo também. Não vou falar assim, nossa, isso vai ter que mudar de um dia para outro, né? Vamos parar de perguntar aqui no Brasil, vamos. Mas eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Tem gente que é nova e é muito boa e tem que ter oportunidade. Tem gente que está mudando de área com 40, 50, 60, 70 anos que também tem que ter oportunidade, e vai ter aquela pessoa que tá ali, que às vezes tem o currículo perfeito, mas não tem nada a ver com a tua empresa, e que não devia estar naquela posição. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode melhorar muito, assim, sabe? Ser muito mais aberto e flexível e levar em consideração a parte técnica da pessoa mesmo, sabe? O que ela tá entregando sem tanto viés de julgamento por trás. Laila, e a questão do retorno, né? A gente sabe que muito recrutamento, né, vem vaga, bate vaga, e essa falta de retorno, né? O que gera o não retorno de um candidato, assim, na tua visão? Claro, né? Obviamente, tu pode trazer aí o viés tanto da tua parte nacional quanto internacional, pode até segregar se forem diferentes, mas eu vejo que muita gente se candidata, né? E às vezes eu vejo isso no LinkedIn, né? Existe muita vaga e muita gente procurando emprego. O que está faltando ali para as pessoas se encontrarem, para dar esse match ali, assim, né? É uma boa pergunta também. Eu esse retorno. Eu acho que acaba que tem muita gente que hoje está tentando usar software, inteligência artificial, automation, sabe? Que lá no fundo é importante e ajuda, mas isso não pode deixar de ainda ter aquele contato com o candidato, né? Sinceramente, e assim, 100% falando do lado de cá, né? Às vezes acontece. Já aconteceu comigo de eu estar com um sistema aberto, falei para a pessoa que estava recrutando, falei, olha, só dá uma olhada. E a pessoa foi lá e arquivou todos os candidatos, sem retorno nem nada, e eu não consegui achar de volta. Falei, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou conseguir mandar e-mail para eles? Deu cagada, sabe? Já aconteceu comigo também. Ninguém é, assim, infalível de que vai ser 100% perfeito um processo o tempo todo. Mas, no geral, é sempre de bom tom dos dois lados, né? Tanto o recrutador falar, e eu vou te falar assim, idealmente dentro de 1 ou 2 semanas, a não ser que esteja acontecendo alguma coisa interna, no máximo 1 mês, mas esse retorno ele tem que ser dado pro sim ou pro não também, né? Porque se você se aplicou e você não está sendo considerado, você quer saber isso e você precisa saber. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é fundamental, assim. Benchmark, 1, 2 semanas, às vezes a vaga trava, tem gente de férias, não sei o quê, 1 mês. Se não, eu sempre falo, você como candidato, manda uma mensagem.
Não tem problema algum, sabe? Eu sou uma pessoa que sou bem introspectiva para isso, mas, sabe, acha a gente no LinkedIn, manda mensagem, fala, me apliquei tal data, ainda não recebi nada. Você pode me falar o que está acontecendo, se está demorando, tem uma previsão. Seja educado no geral e aí tranquilo, sabe? E dos recrutadores, de novo, a gente tenta o melhor possível. Tem muita gente ruim no mercado também, às vezes acontece, a pessoa que usa sistema não se importa, tem profissional de tudo, né? E do candidato também, às vezes você está num processo e nem está mais interessado, já avisa logo, sabe? Ou se você está interessado e você está muito interessado, eu já recebi, já aconteceu 2 vezes comigo, de 2 meninas na época, delas falarem assim, Laila, eu preciso dessa vaga. Ela me falou isso, ela falou assim, essa aqui é minha. E ela não era a melhor candidata. Mas ela estava tão interessada, que a gente foi levando ela para frente e no final ela foi a melhor candidata do processo, sabe? Pelo interesse. Então, sinalize, comunique isso muito bem. Quão interessado você tá e se a pessoa não te deu retorno, assim, sei que é triste, mas bate na porta da pessoa. Vai lá, sabe? Ela tem que dar, mas também não tenha medo de pedir se você quer. E como curiosidade, tem hoje país passando lei para a empresa tomar multa se não der retorno. Isso está sendo avaliado no Canadá, tá em alguns outros lugares também, que se os recrutadores não derem um retorno em 1 mês, o candidato pode multar a empresa. Isso está sendo conversado como vai funcionar. Mas isso está sendo levado a sério e provavelmente a gente vai ver isso mais também. Ô, Laila, e do contrário, assim, você já pegou muito candidato pedante, assim, porque na nossa área da tecnologia, assim, a gente tem muita gente que sabe muito, né? E gosta muito de mostrar, assim, que sabe e tudo mais. Às vezes a gente percebe que já no trato com os pares, né, ele já é pedante, imagino assim, em recrutamento, né, não, eu estou fazendo recrutamento com você, ele sabe que tem uma entrevista técnica na frente, ele quer te dar aquele balão assim, ou meio, né? Já. E eu, sinceramente, eu sou uma pessoa bem sem paciência nessas horas, sabe? Assim, eu corto no geral, se começa isso, eu não tenho o menor problema em cortar a pessoa e falar, não, vamos voltar para o assunto, vamos. Mas já aconteceu, e assim, dos comentários mais absurdos do mundo. Do tipo assim, eu consigo aprender uma linguagem de programação em 1 semana, porque eu sou muito inteligente. Sabe? Ou fala assim, eu aprendo até um idioma novo em 1 mês, porque eu falo vários, sabe? E aí você fica assim, tipo, tá bom, gênio, sabe? Então, isso acontece, mas no geral, assim, as pessoas não gostam de trabalhar com gente assim. Você pode achar que você tá, nossa, sou bababá da história toda, e nossa, vão me amar se eu falar isso. No geral, você só se sai como chato, e os teus pares vão falar a mesma coisa, sabe? Tipo, putz, eu não quero trabalhar com essa pessoa. Esse é o ponto, Laila, esse é o ponto. Às vezes acontece até em evento, assim, que a pessoa quer palestrar mais que o palestrante, assim, vai para fazer a pergunta lá que quer complementar a palestra, né, e fala mais que o palestrante. Isso também a pessoa acha que está, né, tá arrasando, né, que ela está mostrando todo o conhecimento dela, isso é verdade. Já aconteceu, inclusive, em uma conferência também, a gente era uma posição muito sênior já, assim, líder de tecnologia, e tinha uma pessoa que se inscreveu para esse processo e mesma coisa, brilhou na entrevista. Eu falei, meu Deus, essa pessoa é muito inteligente e tal. Chegou um colega meu, me mandou mensagem, pelo amor de Deus, essa pessoa não, a gente conheceu ele na conferência, é insuportável, era uma menina na época, fala, não, se você contratar, a gente sai, sabe? Esse tipo de drama, assim. E aí eu falei, não consigo pôr essa pessoa para frente. Não consigo, porque eu não vou estragar o meu time que tá bom, tá funcionando por alguém assim, sabe? Então, essa pessoa tá sempre pendente ali, sabe? Que é uma pessoa, tipo, não é ruim, mas a personalidade dela conseguiu fazer ela ser desqualificada do processo, sabe? Porque ninguém quer trabalhar com ela. Derrubou ela do processo. Ô, Léo, tem uma pergunta lá do Gripa no chat, tu consegue colocar para nós aí? Ó, esse foi um comentário do Marcos. Os bangs são sempre os melhores e mais empolgados. Muito empenhados, muito. E o Gripa mandou assim, ó. Vocês olham a permanência das pessoas no trabalho anterior para tomada de decisão na contratação, no sim ou no não ali? Sim, a gente olha. No geral, assim, depende muito também da empresa, depende muito do gerente que está contratando, depende muito da área que ela está. Tem áreas que as pessoas são muito mais estáveis, né? Você está contratando alguém de finanças,
não tem muito por que a pessoa mudar de empresa, sabe? Assim, o trabalho é muito parecido um com o outro. Então, no geral, elas ficam muito tempo. Em tecnologia, vai ter gente que vai receber oportunidade a cada 6 meses, 1 ano, e aí ela vai ter muita troca de trabalho. O que eu acho saudável é pelo menos 2 anos numa empresa. Se você consegue ficar 2 anos, já é uma história que você consegue contar. Se você é muito picado, 6 meses ali, 4 meses ali, uma pessoa que está olhando vai falar assim, não sei se você vai ficar aqui também, sabe? Você não tem histórico, não tem nada me provando que você só está sendo impulsivo em relação a isso, e daqui 3 meses tem uma oferta melhor. Então, eu vou falar assim, é legal, se você está pensando em construção de carreira lá para frente, você tem um lugar que você ficou muito. Porque mesmo que nos outros não dê tão certo e você fique menos, sempre vai ter esse atestado de estabilidade. Porque às vezes a gente vê gente que parece, bom, vendas e tecnologia, são os dois mais, assim, que você vê muito candidato que fica 1 ano em cada lugar. 9 meses. E aí ele não dá tempo. Basicamente, isso é um onboarding, sabe? 3 meses de onboarding, aprender tecnologia, a pessoa já saiu, ela não conseguiu entregar resultado, os colegas não conseguiram dar referência dela, e aí o negócio não vai para frente também. Então, eu acho, a gente olha, não vou falar assim, excluo, se a pessoa é brilhante, tá tudo bem, dá para conversar. Ou se a pessoa tá há 20 anos na mesma empresa, também vamos conversar. Mas eu acho que um ciclo saudável, para você, até você saber se gosta do lugar ou não, é 2 anos, pelo menos. E é a análise também do histórico completo, né? Não é porque você ficou 3 meses numa empresa ou 6 meses em uma empresa que você não vai olhar as outras experiências, e, Claro. né? Porque eventualmente acontece a pessoa entrou e não se adaptou, né? Não encaixou no processo e saiu, né? Exato. Mas isso, quando é constante, que... Exatamente. E eu vou falar até do outro lado. Às vezes tem recrutador que não sabe vender a vaga direito. Que vai te falar assim, olha, a empresa é assim, tal, tal, você vai crescer, você vai fazer isso. E a pessoa não faz nem ideia do que ela tá falando, vende o negócio pro candidato que não era bem aquilo. E aí, eu, sinceramente, acho nada mais justo do que a pessoa sair mesmo. Não era isso que ela estava procurando, né? Então, é exatamente o que você falou. A gente vê o todo. Ah, eu fiquei 6 anos numa empresa, aí 2 em outra, 3 meses em uma ali que não deu muito, dei 2 anos na próxima, tá tudo bem. É o que eu falo, assim, sabe? Saiba contar a tua história também, porque às vezes vai acontecer coisa, teve Covid na época, às vezes você se mudou, a vida vai acontecendo. Contanto que você seja consistente e você consiga, talvez, contornar isso, dar provas de outras formas, aí vai. O storytelling, ele é muito importante nesse sentido também. Tá? Ele pesa muito. Então, eu até ia comentar em cima dessa pergunta do Vini, né? O quão importante é a habilidade de se comunicar, né? Se comunicar tanto, né, no seu currículo, no seu LinkedIn, mas principalmente na entrevista. Você conseguir contar essa história, explicar o que aconteceu, não explicar pedindo desculpa, não, eu só fiquei 3 meses, mas explicar, contar a história mesmo, o que aconteceu, como foi a sua trajetória profissional, né? Não só nos fracassos, mas nas vitórias também, naquilo que deu certo, naquilo que deu errado, né? Para que a pessoa que está recrutando ela consiga ter subsídio para tomar uma decisão, para colocar aquela vaga para ele para frente naquele processo, enfim, né? E uma dica que eu dou também, que isso é um detalhe só, mas pega muita gente no processo, é nunca fale mal da empresa. Mesmo que você tenha saído de lá, você odiou a experiência, em vez de você contar a história para o recrutador assim, ai, porque ela era muito ruim, odiava meu chefe, era uma bagunça, sabe? Isso não vai colar bem, não importa se é verdade ou não. Fala o que você quer ou que esperava. Ah, isso não deu certo, não estava alinhado comigo. Eu estou buscando um lugar que seja mais estável, um lugar que eu consiga me desenvolver mais, um lugar que o desafio seja mais alinhado comigo. Infelizmente, naquela oportunidade não era, e eu sei muito bem o que eu estou buscando. Quando você posiciona de uma maneira mais, não só positiva, mas uma maneira que fala o que você quer, em vez de dar reclamação, isso dá uma diferença para quem está escutando enorme, assim. E tem muita gente que às vezes está num processo, a pessoa é boa, mas começa a falar mal do chefe, não sei o que não é relevante para o gerente novo, sabe? Não vai dar para a gente mudar o passado. Então, você até pode comentar, puxa, isso aqui eu me decepcionei e tal, mas sempre fala o que você quer, porque eles vão conseguir entender se eles vão conseguir oferecer isso para você também. E aí tem mais chance de dar certo. E dica de ouro, né, Laila? Se isso está acontecendo com muita recorrência com você, né,
tudo está dando, né, todas as empresas que você passou são ruins, talvez o problema não esteja na empresa, né? Talvez você tenha que dar uma olhadinha, né, para você fazer alguma autoanálise aí para entender qual é o motivo, porque às vezes a gente acha que o mundo está contra a gente e às vezes a gente não está colaborando também, né? E até também aprender a escolher melhor, né? Isso também é muito importante, assim, não é só o outro, a gente também tem que aprender a escolher melhor. Então, isso também acontece, sabe? De falar assim, será que aquele candidato não soube escolher o próximo passo dele? Então, isso também é muito relevante. A pessoa saber. Mas acontece, tá? Até às vezes com maturidade. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem Aconteceu dúvida. comigo, assim, numa passagem aí. Sem dúvida. Não vale a pena falar no ar, mas... Mas uma vez ou outra, Capim, super normal, super normal. A questão é que nem o Jardel falou, se acontece sempre, né? Se todo lugar é ruim, aí vale a pena ver se você está escolhendo. Uma vez ou outra, eu acho que todo mundo já entrou num emprego que você não gostou muito, assim, sabe? Normal, acontece, faz parte. Eu digo até pela escolha, né? Chegou a oportunidade da escolha, acabei não optando e depois o restante não foi tão bom, né? Mas a gente tem mais duas perguntas ali no chat, uma delas, né? É sobre a questão da universidade, a gente já comentou um pouquinho lá atrás, né? Aí o Marcos que fez a pergunta ali, a gente já entendeu. E agora outro Marcos, né? Falou aí um pouquinho da questão da transição, né? E acho que a gente escuta bastante isso, né? Novo para ser sênior, velho, júnior, e aí, né? O que acontece dentro desse universo aí, né? Passei muito por isso, ó. Muito velho para ser júnior, muito júnior para ser pleno ou sênior. Então, onde que está aí o grande... E junto com isso tudo aí, dá para ser sênior em 2 anos? Ah, não. Aí, Marcos, eu não sei se você consegue me responder. Você está falando velho de idade ou você está falando velho no sentido de que já está estabilizado na carreira? Vamos ver, ele tá lendo ali no chat. Vamos ver se ele responde. Tá bom, me conta. Ó, ele é um Mas velho... Enquanto ele molha o bico aí... Deve ser da minha idade, então, Marcos. Ele coloca assim, ó, que na migração de carreira, né, ele tá muito velho de idade mesmo, para ele ser um júnior, mas não consegue ser pleno ou sênior, porque não tem a experiência para tal, porque ele está na transição de carreira. É um júnior na skin de sênior. Exato. Eu acho assim, que nem eu comentei, quando vai para o recrutamento internacional, isso fica muito mais fácil, porque eles estão muito mais abertos a você ser mais velho e tá começando algo novo, porque não vão nem perguntar a tua idade, não vão perguntar nada, né? Então aí seria perfeito para você ver umas vagas fora já, porque a chance, as oportunidades são muito mais abertas em relação a isso. Para começar, existe sempre essa questão que acho que vai da pessoa também, não sei, Marcos, se é o teu caso ou não, que até você, às vezes, de repente, fica meio assim, né? Tipo, putz, já aprendi pra caramba, já tava liderando equipe, dando coaching para as pessoas e agora sou eu que tô começando de volta. Às vezes, vale avaliar algumas coisas. Se você consegue, eu sei que não é o ideal, mas às vezes conseguir uma vaga de júnior para mid, mas mostrando toda a tua experiência anterior. Muitas vezes, quem tem sucesso em uma área consegue ter em outra. É só uma questão aí de tecnologia, sabe? Ah, eu fazia tal coisa antes, agora eu tô em outra tecnologia. Mas você já é uma pessoa disciplinada, você sabe se comunicar, você chega no horário, você sabe resolver problema, e aí é você mostrar muito numa entrevista que só falta um detalhe técnico ali, só falta você ter mais experiência assim, de hands-on naquela parte técnica, que como personalidade você já é muito bom, é uma questão de ser promovido. E aí vai muito de você contar a tua história muito bem, se vender na entrevista em relação a isso, para isso aparecer. Vale, de repente tem uma vaga que você não ama tanto, mas você é júnior. E de repente você acha que vale a pena você pegar essa oportunidade e ficar 6 meses, porque você cresceria muito mais rápido do que alguém que está começando, muito mais rápido, sabe? E já aconteceu várias vezes. Eu já vi isso de colegas também, te contratei e tal, mas você já vai muito promover rápido. Então, não teria problema dar um passo atrás, sabendo que tem um plano, uma visão de futuro aí pela frente, né? Isso faz parte de um planejamento estratégico que você tem para a carreira a longo prazo também, em relação a isso. E é muito difícil a gente ir do sênior numa tecnologia para sênior em outra já. No geral, tem esse step back, tem que dar um passinho para trás, e aí vai muito de como você vai querer fazer isso, né? Então, que nem eu falei, ou pegando uma vaga mais baixa e vendo se é uma empresa que tem oportunidade para crescer e ser promovido
logo, ou tentando se posicionar já como mid, mas mostrando que você é mid-level não pela tecnologia, mas por já experiência de carreira. E agora é só uma questão de uns meses até você aprender essa tecnologia nova. Funciona também, tá? Já vi dar certo. Então, é mais uma questão de apresentação aí. Legal. Ele interagiu bastante aqui no chat, né? Então eu vou falar 2 pontos que marcaram aqui só para a gente poder conduzir para o encerramento, né? Então ele colocou assim, ele sempre teve essa crise, né? Aí ele acabou desenvolvendo a empresa dele para resolver esse problema, né? Muito e aí bom. Tem a outra frase dele também, né? Que fala um pouquinho aí mais desse detalhe, né? Então é muito legal e realmente assim é um processo que é um pouco custoso, né? É um pouco difícil. E tudo é uma análise, tudo é entender o momento, como que você está, qual é a empresa que você está, se te dá oportunidades ou não. E é um desafio constante aí da nossa evolução de carreira. Vamos levar para o final, Jardel? Vamos começar a agradecer aí. Antes, eu tenho um negócio que não posso deixar de perguntar para a Laila. Laila, assim, há dois tu não deixa os episódios patrocinadores atrás, 2 papos atrás, a gente estava conversando, né? E a gente estava conversando com as meninas apaileiras, né? A gente recebeu elas aqui. E uma coisa que a gente estava comentando era o seguinte, porque quando você vai aplicar para uma vaga, né, normalmente o homem tem um excesso de confiança. Então, se ele tem 20% das qualificações que está pedindo na vaga, ele aplica, né? E normalmente as mulheres, elas, né, têm alguma restrição na tecnologia, assim, eu tenho 80%, então eu não cheguei, né, 80% não é o suficiente para aplicar para a vaga, acaba nem aplicando, né, porque acha que não tem todas as qualificações. E a gente até brincava o seguinte, olha, deixa o pessoal do RH fazer o trabalho deles, né, aplica da mesma forma e o pessoal vai analisar, vai ver e tudo mais, porque assim, principalmente hoje, que muitas vezes até a vaga ela está sendo descrita com auxílio de IA, né? E às vezes a pessoa não tem nem aquela stack que está pedindo na vaga, mas ela está colocando lá porque a IA disse, olha, se você está precisando de um DBA, ele tem que saber isso e aquilo, né? E muitas vezes não vai trabalhar com isso no dia a dia. Então a gente estava nessa discussão. Então eu queria que tu trouxesse isso, porque assim a gente vê, principalmente na comunidade, que a gente tem mulheres hiperqualificadas, né, e que se não se sentem à vontade de aplicar para vagas porque acham que estão devendo alguma coisa tecnicamente, e a gente sabe que é do contrário. Eu queria a tua palavra com relação a isso, né, do outro lado do balcão, né, o que tu tens a dizer para essas pessoas que têm esse receio de aplicar nessa condição. Sim. Tem um livro muito bom sobre o assunto que se chama The Confidence Code, em português eu acho que é o Código da Confiança, que ele traz pesquisas em relação a isso, de como mulher se comporta e como homens se comportam em relação à autoconfiança. Não sei se tem muita mulher escutando podcast ou não, mas eu recomendo esse livro, assim, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito mais uma questão de criação que a gente teve do que alguma coisa que é genético ou assim, sabe? Existem várias pesquisas no ramo. E isso realmente acontece, tá? A gente vê, assim, que para todos os cargos, não é só para tecnologia, de o cara ter 60%, a pesquisa de 60%, ele se aplica, vamos ver o que dá. E a mulher, ela tem que bater, tipo, 110% quase, sabe? Ela tem que ter tudo e tem que estar confiante que ela consegue fazer isso. E, sinceramente, é uma pena, sabe? É uma pena. E eu também já fui assim, porque a gente, não sei porque na nossa cabeça a gente passa assim, não, mas tá ali o requisito. Tá ali, sabe? Se é um requisito, se não fosse um requisito, não ia estar ali. E a verdade, assim, hoje, trabalhando na área, é que é muito difícil você achar um candidato que preencha 100%, sabe? E hoje eu falo para os meus gerentes também, assim, se o candidato preencheu 100%, ele não devia estar nessa posição. Ele devia estar na próxima. Porque você nunca quer entrar em um lugar que você já sabe tudo. Você quer entrar em um desafio que você vai aprender, que você vai se desenvolver e você vai crescer. Se a pessoa entrou já batendo 100% das coisas, é porque ela já devia estar no próximo nível e isso aqui não vai ser interessante para ela daqui a pouco. Ou tem alguma coisa errada. Se ela bate 100%, tem alguma coisa errada. A gente devia estar... Ela é mais sênior do que ela devia ser. Então, hoje eu tenho muito essa mentalidade, sabe? Se você consegue 60%, os outros 40% você acha que aprende, se aplica. Se aplica, especialmente para a mulher. Hoje, assim, a gente tem tanto programa para isso, sabe? Quando a gente tem o WTT, que é o Woman in Tech, com comunidade para mulher, tem muita até lá, talvez não tanto em suporte, mas
existe muita mulher na empresa mesmo de tecnologia. Eu faço parte de umas 4, 5 grupos de mulher em tecnologia. Hoje a gente tem desconto pré-evento. No Web Summit, nossa, assim, tipo, pô, que foi em Lisboa faz uns 2 anos, sei lá, eu paguei 10% do negócio, tudo por grupo. Então, hoje a gente tem muito mais oportunidade. Existem alguns lugares que a gente até tem mais benefício do que os homens têm. E tem que aproveitar, sabe? Se por muito tempo não teve muita mulher na área, hoje tem muita gente querendo diversidade, querendo... Sabe? Então, tem que pegar essa oportunidade. Eu acho que você sempre tem que ter um recrutamento justo, né? Você nunca vai contratar porque é homem, porque é mulher. Você tem que contratar quem é bom para aquela vaga. Ponto. Mas hoje a gente tem muita mulher com formação excelente, super qualificada, só tem aquele medo. E aí eu falo, se você bate 100%, você não devia estar naquela vaga, sabe? Você devia estar procurando outra já. Você aplique com 60% e saiba que o resto você vai aprender, porque não tem quem tem 100%. Então, sim, é verdade, acontece. E se tem alguém que está com dificuldade nisso, para a mulherada, eu vou recomendar esse livro, porque ele, assim, é brilhante, Desde exemplo de quem está em política, esportes, e fala exatamente sobre esse tópico. Então o número mágico é 60%, Laila. Eu vou te falar 60%. Vou te falar. 60 para 80, tá? Mas 60 já vai. Eu sei que se eu falar 60 para os homens, com 40 eles vão. Pois é, já vai cortar um monte de gente aí. Se falar 60 para os homens, vai cortar um monte que não vai mais mandar. Vou falar para os homens 80%, para as meninas 40%, tá? Porque daí a gente equilibra no 60%. Justo. Muito bom, acho que é um... Ô, Laila, o Capim tá me cobrando aqui, né? Eu estou gostando do papo, queria continuar e tudo mais, mas eu vou ter que te chamar em 2026, não tem jeito. O Capim não quer deixar a gente continuar. Ele disse que o limite aqui é 1h10, já passou, já está quase 1h15 e tal, não vai dar certo. Né? Depois a gente vai conversar isso aí, eu acho que tinha que ser mais tempo mesmo. Né? O papo está muito bom, mas a gente vai ter que encaminhar para o fim. Né? Então, antes até de te agradecer, Laila, pelo papo, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente e tal, acho que foi show, muito bacana mesmo. Eu também queria agradecer a Dragon BD, né, que é a nossa patrocinadora aí, que está acreditando no projeto, assim como a Hero Spark, né, são os nossos apoiadores aí que viabilizam, né, algumas ações da Tech Floripa. Entre essas ações, né, o Tech Floripa Cash, né? Enfim, queria te agradecer bastante, Laila. Sim, já queria, né, se a gente já conseguir ajustar uma data aí para a gente voltar e conversar, tem muita coisa que ficou para a gente falar ainda, né? Gostei bastante, o pessoal aqui está comentando muito bem, assim, né, diz, a Laila tem muito conhecimento, né, tem muita pergunta aqui que o pessoal está fazendo e que a gente, infelizmente, não vai conseguir trazer a resposta para todas, então eu acho que demanda uma nova conversa aí, né? Se tu tiver disponibilidade, vai ser um prazer te receber novamente. Com certeza. Eu que agradeço a vocês, vou falar para o pessoal que está escutando também, eu tenho o LinkedIn, fiquem à vontade para adicionar. Quem quiser bater papo, alguma coisa assim, eu recebo muita mensagem, mas eu sempre respondo, então fiquem à vontade também para se comunicar. Marcos falou que estava na crise, Marcos, vamos conversar, então fiquem à vontade também para quem está escutando, para conversar, vou ajudar da forma que eu consigo e, nossa, agradeço muito vocês dois, adoro ficar conversando sobre esse assunto também. Show de bola, Laila. Capim, quer fazer o encerramento aí? Não, quero agradecer de novo, né, a Laila, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Na segunda-feira que vem, dia 29, faremos de novo na segunda, e para 2026 aí retomaremos nas terças, né, Jardel? Mas agora aí com o novo Instagram ativo, a gente vai trabalhar mais aí a divulgação das pessoas, vamos trabalhar com antecedência aí. Então, nos dê um tempinho para a gente começar a organizar a casa aí, né? A gente começou, como a gente fala, né, Jardel? Começou para começar, para não tudo muito perfeito, a gente não ia começar tão cedo, então a gente resolveu começar dessa forma. E reforço o convite do Jardel, lá para que tu volte num outro momento, para trocar um pouquinho mais de ideia aí. Né? E quem sabe com a vaga de Python aí, assim que você tiver ela, você comunica
para a gente colocar aqui no grupo da Python Floripa para vou avisar o pessoal aqui, tá? Que tem uma galera fera ali, tá? Tem legal. bastante gente. A gente está abrindo até, então eu já vou falar, a gente está abrindo um contrato temporário de 6 meses para alguém que é senior em Python. Quem tiver interessado pode mandar mensagem no LinkedIn, porque eu estou divulgando, vou começar a divulgação amanhã já, tá? Então, e a gente está procurando alguém na América do Sul, especialmente para essa de Python. Então, quem tiver interessado, por favor. Assim que a vaga bater no seu LinkedIn. Já vai sair vaga aí, ó, já vai sair vaga do podcast. E parabéns para o Capim, Jardel, vocês também por estar fazendo esse trabalho, que nem eu falei, comunidade é super importante, que vocês estão agregando para o pessoal, assim, incrível. Nossa, sou super fã e a favor, parabéns para vocês dois pela iniciativa. Obrigado. Então, tá. Obrigadão, Laila, bem, boa estadia aí no Brasil, né? Boas festas aí com a tua família, aproveita bastante, e em 2026 a gente te espera aqui para a gente conversar novamente, então. Perfeito, obrigada a vocês. Bom, um abraço, valeu galera. Pessoal, e um agradecimento que eu não posso esquecer da outra vez aqui, eu fiquei devendo o Léo, né? Direção geral, produção, cortes, né? Tudo é culpa do Léo aí. A Laila conheceu o Léo, não vou ficar na frente das câmeras, né? Mas o Léo faz parte aí desse projeto do Tech Floripa, e sem o Léo a gente não conseguia estar fazendo esse podcast aí, com certeza. Ele é o que está mais empenhado em ajudar a gente na produção, nos cortes, na transmissão, enfim. Obrigadão, Léo. Um abraço, gente. Obrigado por vocês estarem junto com a gente aí. Obrigado por quem está assistindo depois, né? Um abraço e até semana que vem. Valeu, abraço. Tchau.